Em um mundo onde o tempo não para, existe uma garota que lembra de cada momento desde o início da Terra. E essa é a história da Emanon. Memórias, lembranças, o que realmente significam. O mangá se passa nos anos 60, que é quando a nossa protagonista decide embarcar em um navio e acaba encontrando uma garota chamada Emanon. A princípio, Emanon acha nosso protagonista interessante, então ela chama ele para conversar. No meio da conversa, Emanon puxa um cigarro e nosso protagonista, vendo a cena, diz que não é bom para uma garota fumar. Ela então olha para ele e pergunta o porquê, o motivo dele ter dito isso. No meio da conversa entre a Emanon e o nosso protagonista, chegam alguns caras meio que dando em cima da Emanon. E então, de forma muito esperta, a Emanon finge que o nosso protagonista é o marido dela para se safar da situação. Depois que eles já estão embaixo do convés, a Emanon conta como aqueles velhos estavam aborrecendo ela. Diz que disse para eles que o marido dela e ela odiavam algo. E o protagonista, sem entender nada, pergunta pra Emanon como ela se casou tão jovem. E quando ela escuta isso, ela começa a cair na gargalhada, né? Até porque qualquer pessoa no mundo teria entendido que o marido estava se referindo a ele, na verdade. E no meio de uma conversa leve, tranquila e carismática, ele pergunta pra ela qual é o seu nome. E a resposta dela é um pouco interessante. Ao invés de responder um nome qualquer, ela diz: quem se importa com isso? São só um rótulo. E só com essa frase a gente já vê que ela é uma personagem muito mais profunda e séria do que a gente achava. O protagonista insiste, até porque até o momento ele não sabe nem como chamá-la. Então ela responde para ele: Emanon, pode me chamar de Emanon. Depois desse diálogo, eles decidem ir até o convés, só que tava muito frio. Então ele pergunta para Emanon se ela realmente quer ir para lá, porque tá um frio congelante. E quando eles estavam indo para o convés, uma moça avisa que o jantar está pronto. Então eles acabam desistindo da ideia de ir para lá e vão jantar. Até porque quem são consciência vai recusar comida, né? Fala aí. Então o nosso protagonista começa a fazer perguntas para Emanon, meio que querendo conhecê-la. Pergunta: de onde você é? Você é uma estudante? E depois de ouvi-las, Emanon fica em completo silêncio, olhando para o horizonte. Era como se seus olhos estivessem perdidos no mar. Então, sem responder as perguntas que ele faz, ela olha para ele e pergunta: eu queria saber onde a gente está agora. Ele fica sem entender nada, né? Ela diz novamente: eu me pergunto se o tufão Jane passou por aqui também. Talvez estejamos na península de Ki. Ele fica surpreso, até porque o tufão Jane já foi há 17 anos atrás. Então ele diz: nossa, você devia estar muito assustada para lembrar de algo que faz tanto tempo. E então ela começa a falar de catástrofes naturais que aconteceram há tanto tempo que ninguém deveria se lembrar com tantos detalhes. E ele começa a achar meio esquisito. Ela percebe que a cara dele mudou bastante, que ele estava achando esquisito, e decide mudar de assunto. Ei, aquele livro que você estava lendo mais cedo, o nome dele era Memória de alguma coisa, não era? E ele responde que o livro se chamava Memórias de House. É uma história sobre a transferência de memória para outra pessoa, como se ele pudesse trocar o cérebro. E ela acha interessante o assunto. Ele diz que no livro a memória é tratada como uma linha linear. Ela está gravada em pontos que acontecem linearmente. Ele diz que existe a possibilidade da pessoa que teve a memória trocada, essa memória está escondendo a sua real lembrança. E enquanto ele tá tendo essa brisa aí louca, ela começa a olhar pra ele e dar risada e diz: nossa, você gosta realmente de ficção científica, não é mesmo? Ela conta que percebeu que todos os livros que o nosso protagonista lê é sobre ficção científica, então ela deduziu que a mente dele fosse flexível bastante pra aceitar qualquer tipo de história, mesmo que parecesse estranha. E ele até diz que tá acostumado com histórias estranhas, então a maioria das histórias das pessoas não surpreenderiam ele. E ela acha estranha essa afirmação, porque quando ela tava contando uma história que fugia um pouco do senso comum, quando ela lembrava de coisas que ela não deveria lembrar, ele já ficou meio surpreso. E então ela pergunta pra ele: você quer ouvir a minha história? Não precisa acreditar se não quiser. Ele então nos conta: eu nasci em 1950, o que quer dizer que agora eu tenho 17 anos. Mas essa é apenas a minha idade física. Minha idade mental é de aproximadamente 3 bilhões de anos aproximadamente, mas eu ainda me pareço como uma garota de 17 anos. Ele pergunta até mesmo se ela é imortal. Ela responde: não, você tá entendendo errado, seu idiota. Ela fala então pra ele primeiro só escutar e abaixar a moral dele. Ela nos revela que consegue lembrar de tudo, desde o primeiro instante que existiu vida. A princípio, ela achou que ela tava ficando louca, insana. Ela fala que não tem ideia do porquê um humano como ela existe na Terra. Ela fala que a memória mais antiga dela é de quando ela era um organismo primitivo, uma bactéria talvez.
algo assim. E nos conta que se lembra até mesmo de quando estava dentro do ventre da sua mãe. Ela então questiona ele perguntando: como você acha que eu devo me sentir lembrando de coisas terríveis por bilhões de anos? O cérebro humano nasce com a habilidade, com a capacidade de esquecer. Mas e quando o seu cérebro não tem essa habilidade? O que acontece? Diz para nós também que ninguém além do protagonista sabe. Porque se ela contasse isso para outras gerações, espalhariam que ela era um monstro. E ela não queria ser tratada como um monstro, aberração, novamente. E isso faz o nosso protagonista ficar um pouco pensativo. Afinal de contas, ela contou para ele. Ela diz então que contou para ele só porque ele parecia com o antigo marido que ela teve. No caso, o marido que ela teve na era Edo. Sua idade, seu rosto, a timidez, tudo que ele tinha atualmente se parecia com o marido dela. E depois de contar uma história tão grande assim, ela diz que era brincadeira, meio que fazendo ele questionar se a história era verídica ou não, se era inventada ou algo realmente verdadeiro. E eles conversam, até que de repente acabam se beijando. Depois de se beijarem, eles acabam voltando pra cabine e dormindo. Quando o nosso protagonista acorda, ele dá falta da Emanon e percebe que ela não está lá. Tudo que sobrou foi um bilhete com adeus. E ele acaba procurando ela por todo canto. E até mesmo por vários anos, só que nunca a encontra de verdade. Depois de 13 anos, em um dia qualquer, quando ele estava sentado na estação esperando o trem, ele vê uma garota que lembra muito a Emanon. Quando ele bate o olho nela, ele tenta ir correndo falar com ela. Pergunta: eu te conheço de algum lugar? Você disse que se chamava Emanon, sabe, no navio. Ela realmente não lembra, fala que tá confundindo ela com outra pessoa. E é claro que a Emanon não se lembraria de nada. Depois de tanto tempo, o que será que aconteceu? Emanon é um mangá muito mais profundo do que esse vídeo. Então, eu recomendo fortemente que você dê uma chance pro mangá. Leia, você vai gostar e vai se aprofundar bem mais do que nesse vídeo aqui. Bom, mas é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço e até a próxima.